Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Gotas da Palavra de Deus. Hoje é terça-feira, dia 4 de março de 2025. Um dia maravilhoso, uma manhã maravilhosa ao qual o Senhor nos preparou. Amém? Irmãos, só um lembrete hoje, que foi até sugestão, do meu pai Wagner, referente ao tempo de vídeo, ao tempo de mensagem. Ele comentou comigo, falou: filha, o tempo de mensagem está muito extenso e às vezes as pessoas vão trabalhar e não dá tempo de ouvi-la inteira. Seria interessante encurtar um pouco para que todos ouçam, com mais tempo. E eu acatei, irmãos, porque a Bíblia diz que temos que honrar nosso pai porque é mandamento com promessa. E meu pai foi bem sábio. Eu já estava pensando em realmente diminuir um pouco mesmo, para dar tempo de todos poder ouvir com mais qualidade, Então, a partir de hoje, nós vamos fazer com o menor tempo, de 10 minutos a 15 no máximo, onde a gente consegue ser mais objetivo na palavra e na reflexão da palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe. Então, vamos à palavra. A palavra que o Senhor colocou em meu coração se inicia em Mateus 14, versículo 28 ao 29. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse, venha. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas, e foi na direção de Jesus. Irmãos, que coisa linda, Essa passagem aqui que Pedro, ele sai e vai ao encontro de Jesus. A princípio, irmãos, estava ele e os 11 discípulos dentro do barco, Ao total, 12 discípulos dentro do barco. E Jesus havia saído. E quando todos olharam e viram alguém caminhando por sobre as águas, eles assustaram. Mas Pedro imediatamente percebeu que era o mestre. E quando ele percebeu, ele pediu, Jesus, se és tu mesmo, Manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus disse, venha. E então Pedro saiu do barco, irmão, e ele andou sobre as águas. Mesmo que ele tenha falhado, irmão, quando ele chegou ali, ele deu aquela falhada, mas ele ousou em sair do barco. Ele não foi como a maioria, que muitos devem ter pensado, Pedro ficou louco, como assim que ele vai andar sobre as águas? Ele ousou, irmão, ele ousou acreditar no Senhor e saiu do barco e caminhou. Pode ser que Pedro andou algum poucos passos, mas Jesus estava lá com as mãos estendidas, dizendo, vem. Irmãos, sabe o que eu aprendo com isso? Que nós podemos muitas vezes, irmão, falhar. E eu vou dizer algo para você. Se você falhou alguma vez na sua vida, eu vou te dizer parabéns. Parabéns por tentar. O fracasso, irmão, não é sempre algo ruim, porque do fracasso se procede o sucesso. O fracasso pode, na verdade, nos ensinar o sucesso, porque podemos aprender com os nossos erros, irmãos. Como se diz, No início, se você não conseguir, tente e tente outra vez ou mais de uma vez. Mas deixe-me reapresentar isso de uma outra forma. Se no começo você não conseguir, relaxe, respire, pense e reflita. Você é exatamente como o resto da humanidade. Nós nos punimos quando falhamos, irmãos, pois não merecemos o maior sucesso de todos os tempos. Muitas vezes é aprendendo o que não fazer que aprendemos melhor o que fazer para o nosso futuro. Irmãos, na passagem de Mateus 14, encontramos uma história de fracasso, um dos maiores fracassos de todos os tempos. É a história de Pedro, que nós acabamos de ler, que andou sobre as águas com Jesus. E também, irmãos, a história em que ele afunda depois de ter andado com Jesus, não é? Mas o fato, irmão, é que a Bíblia nos diz que Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Esse foi um momento maravilhoso, único e espetacular entre Jesus e Pedro, irmão. Que encontro, E o que quer que tenha virado depois, não pôde desfazer isso, irmão.
esse encontro com Jesus não pôde fazer outros momentos de Pedro, porque foi um momento único que ele escolheu e ousou a sair do barco e acreditar em Jesus. O quanto o coração de Jesus se alegrou naquele momento, porque dos 12 discípulos, só ele teve a ousadia de sair do barco. Podemos encontrar falhas em Pedro por diversas coisas em alguns momentos, né, irmão? Na caminhada dele com Cristo. Assim como nós também, né? O Senhor vê também que nós falhamos, mas que nós acertamos também, né, irmão? Mas Pedro, ele, mais corajoso de todos, ele saiu do barco e fez o que fez, né? Andou sobre as águas por um pouco e breve momento, mas ele ousou. Ele experimentou sair do barco e ali ter uma experiência com o mestre. É fácil sentar e criticar às vezes outras pessoas, irmãos, que estão tentando fazer a diferença, né, irmãos? Mas precisamos nos perguntar para nós mesmos hoje: o que eu tenho feito ultimamente para o reino de Deus? Eu estou correndo algum risco, igual Pedro correu, de afundar? De ali não conseguir voltar? Ele correu o risco, Pedro, mesmo ele tendo fé, irmão. E muitas vezes Deus quer ver isso, se nós temos a coragem de correr risco para encontrar com Ele. Se na verdade nós queremos sair da nossa zona de conforto e fazer a vontade dEle. Ora, irmãos, muitos podem dizer, né? Que coragem, irmã Fabiana, de abrir um canal. Que coragem de trazer a palavra do Senhor, né? Mas eu prefiro, irmão, tentar e falhar do que nunca ter tentado fazer nada. Eu estou saindo da minha zona de conforto. Eu estou me erguendo em direção ao Mestre Alamassure Cantura Mandaia. Mesmo que muitas vezes nós possamos errar, irmão, porque Jesus já sabe que em algum momento nós vamos errar. Mas Ele continua com as mãos estendidas dizendo: vem, filho, vem, filha, porque você não está sozinho nesse barco. Você não está sozinho nessa imensidão chamado vida. Irmãos, sabe o que eu aprendo com Pedro? Pedro, ele foi muito corajoso, mais que seus 11 amigos que ficaram no barco olhando o desfecho da coragem de Pedro. Muitas pessoas ficam olhando para mim e para você, sabia, meus irmãos? Vendo até onde a nossa coragem vai nos levar. Vendo até onde a nossa fé em Jesus vai nos levar. Mas, irmãos, deixa eles ficar olhando. Nós estamos provando o sobrenatural de Deus. Quando a gente se dispõe a fazer a obra do Senhor, você pode ter certeza, irmão, você vai viver algo extraordinário da parte de Deus. Seus amigos ficaram olhando a Pedro, vendo o desfecho, né, do que ia acontecer. Mas Pedro, ele foi ousado e corajoso. Por isso que Jesus amava Pedro. Jesus gostava muito de Pedro, irmãos, porque Jesus olhava ele, olhava a essência de Pedro, porque ele era corajoso, irmão. Ele podia falhar, como todos nós falhamos, mas ele era corajoso e ousado. Ele tentava, ele não ficava parado esperando ou só olhando, ou muitas vezes só criticando aquilo que o outro faz. E nós, irmãos, precisamos ser igual a Pedro, corajoso, corajosa e ousado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pede isso, Jesus diz: vem, seja corajoso, seja corajosa, dê um passo em minha direção e vem. Pois mesmo falhando, quando estava chegando próximo de Jesus, a fé deu uma vacilada, mas mesmo assim ele foi. Irmão, e conosco não é diferente. Em alguns momentos, Jesus diz: vem, filha, vem, filho, e eu te conduzirei nesse grande mar chamado vida. E nós ficamos com medo. Mas Jesus diz para mim hoje e diz para você também hoje: não tenha medo. Se tu falhares e a sua fé fraquejar em alguns momentos, não se assuste, meu filho. Eu estarei com meus braços estendidos para te amparar. Quando você cair, você não estará sozinho. Você não estará sozinha, filha. Eu estarei contigo em todos os momentos, irmão. Em todos os momentos, Senhor Jesus estará conosco.
e vejo até onde a sua fé pode te conduzir, filho. Eu vejo até onde sua fé pode te conduzir, porque eu sou o Deus que já conheço o futuro. Sei aonde você vai falhar, aonde você vai cair, aonde você vai fracassar, mas também sei aonde você vai se levantar. Mas também sei o que você fará para o meu reino se você ousar vir hoje em minha direção. Irmão, Jesus diz para mim e para você hoje, não te preocupes. A sua fé pode te conduzir até um certo ponto, mas o restante da caminhada é comigo, diz Jesus. Simplesmente, ele diz para mim e para você no dia de hoje, nessa manhã, lança sobre mim toda a sua preocupação, toda a sua ansiedade. Eu tenho cuidado de vós. Simplesmente, irmão, hoje, dê o primeiro passo em direção a Cristo e Ele te conduzirá a vitórias, vitórias e vitórias. Amém, irmãos? Quem garante é o Senhor Jesus. Ele diz que estaria conosco até a consumação dos séculos. Jesus está conosco todos os dias, irmão. Não tem um dia que eu não vejo Jesus na minha vida. E vocês também, não tem um dia que vocês não vejam Jesus na sua vida. Amém, irmãos, por essa palavra maravilhosa nessa manhã de terça-feira? Oremos então, irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, Senhor. Por essa palavra ao qual Pedro, Pai, seu discípulo, nos ensinou mais uma vez que é necessário sair da nossa zona de conforto e ir em direção ao Senhor. O barco hoje, irmãos, pode ser o quê? O nosso sossego no lar, o nosso sossego às vezes na academia, o nosso sossego de fazer as nossas vontades. O Senhor fala assim, deixa um pouco aquilo que você está acostumado a fazer e venha viver experiências novas comigo. Jesus te convida, assim como Pedro olhou para Jesus e quis viver experiências novas. Irmãos, o primeiro passo quem deu foi Pedro. E o Senhor fala hoje, ouse a dar o primeiro passo em minha direção e verá coisas extraordinárias que farei contigo e na sua vida. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é o Deus do extraordinário, porque é aquele que escolhe, envia em sua direção a lamassurecanturamandaya. Quem escolhe em viver uma experiência contigo, assim como Pedro viveu, não fica desapontado, não fica decepcionado, porque, irmãos, mesmo sabendo, Jesus sabia que Pedro fracassaria na fé, mas mesmo assim ele creu que Pedro faria algo enorme e grande para o reino no futuro. Porque quando Pedro, ele se tornou o Pedro de Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que Simão Pedro, numa só pregação, ganhou 5.000 almas para o reino do Senhor. Irmãos, não tem problema como você está hoje. Pode ter errado, pode ter falhado várias vezes, mas Jesus disse, o sucesso eu garanto. Se você vir na minha direção, o sucesso do seu futuro, ele está nas minhas mãos. Se você ousar em vir em minha direção e crer que eu posso fazer, tu será um grande ganhador de alma no meu reino, porque eu te vejo, filha, porque eu te vejo, filho, como Pedro, que pode ter fracassado, mas nas minhas mãos algo extraordinário acontece. E o Senhor conta contigo, irmão, e conta comigo para essa grande obra, para que nós venhamos alcançar almas para o reino do Senhor. Amém? Senhor, nós te agradecemos por mais um dia na tua presença, Pai, por mais uma manhã. Irmãos, se irmãos puderem compartilhar o vídeo, compartilhe, mande para o maior número de pessoas para que o evangelho, desse simples evangelho, nessa reflexão do dia, possa mudar o dia de alguém, possa mudar a forma de pensar, porque a palavra, ela traz transformação de vida, irmãos. São pequenas gotas no oceano, mas se todos juntos compartilharmos essas pequenas gotas, você pode ter certeza, nós viraremos um mar inteiro e andaremos sobre esse mar e falaremos coisas e boas novas a respeito do reino. Amém? Deus abençoe, irmãos. Compartilhe, se inscreva no canal e sejam bem-vindos aqueles que chegaram. Tem bastante gente nova no canal. Deus abençoe a todos aqueles que já se inscreveram e aqueles que não se inscreveram, se inscreva. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo, irmãos. Amém?